manifeste tudo aquilo que você quiser. E de que forma manifestar tudo que eu quiser? Se muitos já tentaram várias técnicas, já fizeram vários estudos e nada aconteceu. Bom, primeiramente eu quero te dizer que nesse vídeo, o mínimo que vai acontecer é você realmente manifestar. Porque agora você realmente vai entender do que se trata a manifestação e o como ela acontece. Seja a linha ao qual você segue. Primeiro vamos entender o seguinte. Dentro da física quântica, nós temos vários cientistas que ensinam dentro de suas linhas vários pensamentos e que dão certo. Dr. Joseph Murphy, nós temos Dr. Joe Vitale, nós temos o Dr. Joe Dispenza, nós temos Neville Goddard, nós temos Esther Hicks, nós temos Tony Robbins, nós temos Amit Goswami, enfim, nós temos um número que eu poderia ficar aqui horas falando, tá? De grandes manifestadores da realidade, que têm os seus livros publicados e resultados garantidos até hoje. Mas tem algo que toca, que é bem comum entre todos eles dentro da manifestação, que é a vibração. E aí as pessoas muitas vezes se irritam, e eu me irritei também, quando eu ficava pensando, mas qual é a vibração que eu tenho que atingir para manifestar tal desejo? Já que tudo é a vibração. Qual é a vibração adequada? Eu tenho que passar o dia inteiro feliz. Se você fizer isso, se é falso, não vai ser aprovado, pode ter certeza. É o tal da felicidade tóxica que estão tanto falando por aí, né? É aquela coisa que a pessoa tenta passar e ela não está existindo real. E entenda o seguinte, se é uma lei, ela vai seguir exatamente o fluxo da lei. E se a gente está falando que semelhante vai atrair o semelhante e que nós temos um ponto de atração que somos nós, a nossa assinatura vibracional, Dr. Joe Dispenza vai dizer que o nosso ponto de atração está entre a coerência entre mente e o corpo e o espírito, né? Ele fala muito sobre a frequência cardíaca, que a nossa mente, a nossa emoção tem que estar alinhada. Vadim Zeland vai dizer que nós já temos tudo realizado, tudo aquilo que nós desejamos, que a gente só precisa fazer a escolha. Então entendam que todos eles têm garantias de manifestação, provas reais, grandes pensadores, que cada um dentro da sua linha teórica está falando de uma mesma coisa. Isso nós não temos dúvida. Por isso que aqui no canal vocês veem que eu passo manifestações o tempo todo para vocês que funcionam, que levam ciência e espiritualidade juntamente com a neurociência e a física quântica. E todas dão certo. Por quê? Porque quando você fala do que é universal das leis, tudo muda. E quando você entende isso, não adianta ficar fingindo o tempo inteiro. Lembra daquele ditado, mentir para si mesmo é sempre a melhor mentira? Mas quando você toma uma decisão, por exemplo, eu quero ser, é isso que eu quero ser para o mundo, e você veste a camisa daquilo, aí você não está fingindo nada. Você está apenas mostrando quem você é, sendo aquilo que você quer ser. Isso é um grande ponto de atração. Mas aqui hoje nós vamos falar sobre como você vai manifestar tudo que você deseja rapidamente. Primeiramente, eu quis falar para você sobre a vibração, para você entender que um grande ponto de manifestação, porque ficar localizando a vibração que nós estamos todos os dias, o tempo todo, é uma tarefa árdua. E eu, Thay, não acredito em coisas árduas para manifestação, porque elas se tornam penosas. E o que se torna penoso, o que se torna difícil, sacrificante, vai mandar
uma outra mensagem, que não é a que eu quero, né? É a do não realizado. Então, quando a gente entende isso, as nossas manifestações mudam. Mas tá, então se eu estiver triste, eu vou ficar triste? Não, mas simplesmente você vai entender o seu sentimento, você vai acolher o seu sentimento. E tá tudo bem quanto a isso. E depois você vai sair disso, porque você não é isso. Você já tem esse conhecimento. Agora, ficar jogando sentimentos para baixo do tapete não funciona. Uma outra coisa que atrapalha muito a manifestação é... Vocês lembram da borboleta azul? Todo mundo fechou os olhos, né? Visualizou uma borboleta azul. Eu fui uma que fiz na época que vi, né? Foi um boom aqui no YouTube sobre isso. E quem conseguisse visualizar estava só treinando o tempo de manifestação. Gente, eu tive uma experiência lindíssima com isso. Porque materializou-se para mim num momento grande de manifestação e foi a própria borboleta. As pessoas viam em quadro, viam em fotos, e tá válido, tudo bem, mas eu vi a borboleta em si. E eu lembro que eu filmei na época porque ela chegou a abrir-se para eu ver a cor azul. E sabe qual é a diferença de você manifestar isso e o seu sonho? É aquilo que eu expliquei para a moça que sempre vende coisas deliciosas aqui em casa. Eu disse para ela, fecha os olhos. Veja uma Brasília verde na época. Ela fechou os olhos, olhou, incrédula, e eu disse, você conseguiu visualizar uma Brasília verde? Ela disse, consegui. Eu falei, então tá, quando você vê a Brasília verde, você me conta. Porque nós vamos saber o tempo que você tem para manifestar aquilo que você deseja. Ela ficou me olhando, até porque ela tem crenças, tá, gente? Crenças grandes, limitantes, tá? É uma pessoa cristã, dentro de uma doutrina evangélica, então ela tem crenças fortes, tá? E mesmo assim, ela decidiu fazer aquilo que eu estava falando. Bom, uns 3 a 4 dias, gente, se eu não tô enganada, tá? Mas não demorou nem uma semana, ela entrou em contato comigo e disse, eu tô impressionada, tá aqui na minha frente, fotografou a Brasília e a cor verde. Logo no dia seguinte, ela me mandou uma mensagem imensa, porque eu tenho o maior carinho, vocês sabem disso. Eu amo ler o comentário de vocês. Eu sempre peço a vocês, comenta aqui no vídeo, porque através do comentário de vocês eu trago aquilo que vocês precisam ouvir e a gente troca experiências. Então ela comentou aqui no vídeo, né? E me ligou fazendo um áudio de como agora ela manifestaria ir para Disney. Vocês entendem a gravidade da onde vai a nossa mente? Ou seja, manifestar um carro que nem está mais, né, rodando tanto, é carros relíquia, de uma cor improvável verde é fácil. Mas se eu dissesse para ela fechar os olhos, verificar 10 milhões na conta dela e aguardar, sabe o que ia acontecer no mesmo processo? Ela ia ficar ansiando pelo aquele momento, porque ela já fez o da Brasília e sabe que dá certo, só que ela não ansiou pela Brasília. E ela está ansiando pelos 10 milhões. Essa é a diferença. Matei a charada de vocês, virei a chave, agora vai a técnica que vocês têm que pagar papel e caneta na mão, porque se eu fosse vocês não perdiam por nada. E se você está me assistindo aí do seu tablet nesse momento, da televisão e não tem como pegar papel e caneta, não há problema algum. Salva esse vídeo e volta, porque isso vai fazer você conseguir tudo aquilo que você sonha, e seja na área afetiva, seja na área de profissional, seja na área de finanças, seja na saúde, não importa qual área seja. O desejo é todo seu. Então agora vai lá, porque você vai realizar. Esse tempo foi para você pegar o seu papel e a sua caneta. Vamos lá, e se você está se perguntando até agora quem eu sou, o meu nome é Thay Vieira, eu sou psicóloga e o intuito aqui desse canal é que você manifeste todos os seus sonhos, porque como eu sempre digo, melhor do que
Ficar sonhando é vivenciar um sonho. E aqui nesse canal, você chegou para realizar os seus sonhos. Aqui eu trago conteúdos incríveis sobre a lei da atração, manifestação, o que realmente funciona no mundo inteiro para que você também tenha resultados. Bom, então vamos continuar. Já vai se inscrevendo para você não perder nenhum conteúdo que aqui eu posto e já deixa o seu like com uma energia de gratidão, porque agora você é a própria manifestação. Bom, gente, a primeira coisa que tem que entender é isso. Nós somos a própria manifestação da nossa realidade. E muitas vezes pensar sobre isso chega a ser cruel, eu sei. Porque quantas vezes eu olhei e falei, eu manifestei isso. Eu fiz isso. E quando eu fui fazer as técnicas de revisão, como Névoa Goddard ensina, e para quem não sabe o que é a técnica de revisão, é quando acontece algo muito ruim durante o seu dia, né, que você não quer. Aquela cena que você não quer, quando você vai dormir, você revisa ela, tá? Faz uma revisão e coloca sendo favorável a você, como se tivesse acontecido como você esperava. Então eu fiz a técnica de revisão, né, de Névoa Goddard, que é uma grande técnica. E tem coisas que eu quero que vocês entendam da manifestação. Tem que ser leve. Façam o processo, mas sempre com opções. Opções de, por exemplo, tá? Se não der, eu vou fazer tal outra coisa. Sabe por quê? Você não passa a energia de frustração. Você tem um monte de opções e vai vir exatamente aquilo que você quer. Sabe por quê? Você não está só conectado com aquilo que você deseja ter. Gente, isso aí é chave de milhões que eu tô dando para vocês, da manifestação, tá? Para vocês não ficarem só conectados com aquilo que vocês desejam muito. É um carro? Bota uma BMW e bota uma Maserati, por exemplo. Tá? Você quer a Maserati de 5 segundos, você também quer uma BMW. A BMW é o seu foco, mas tudo bem, você diz se vier a Maserati. Tudo bem se vier a Porsche, a Cayenne. Tá? Deixa livre, deixa solto, solta. Solta as expectativas, solta o como e solta o quanto. Agora, qual é o maior bingo que vocês vão ter na manifestação, nessa técnica incrível que eu vou ensinar para vocês? Vocês vão simplesmente dormir com Névoa Goddard, tá? Eu que apelidei a técnica assim, e acordar com o Dr. Dispenza. Eu digo que é durma com Névoa Goddard e acorde com o Dr. Joe Dispenza. Esse exercício vai fazer vocês manifestarem tudo que vocês desejam se vocês assistiram desde o início do vídeo e fizerem um processo. Não adianta, se estiver pressionado, se você estiver com uma dívida enorme, estiver desesperado, a primeira coisa que você tem que sair é da energia do desespero. Cocriar no desespero é cocriar caos, porque é mais do mesmo. E a lei, ela sempre vai ser implacável. A gente não tem como escapar, tá? Então, vamos lá. Como que você vai dormir com o Névoa Goddard e acordar com o Dr. Joe Dispenza e virar um grande campo atrator de tudo que você deseja? Por exemplo, gente, não tem nenhuma festa que eu vá, e quem me conhece sabe, que eu não seja sorteada se não tiver um sorteio, tá? Isso é campo. E agora eu vou ensinar para vocês ser campo atrator. Bom, acordar com Névoa, acordar com o Dr. Joe Dispenza é você acordar numa energia de gratidão. É quando você começa a esfregar as suas mãos, como eu ensino a vocês. Inclusive, para quem quer essa técnica, eu tenho ela toda explicada sozinha, tá? É desse livro aqui incrível, O Poder do Sobrenatural. Gente, funciona em 24 horas. Você verifica no plano manifesto coisas se manifestando. Então você vai acordar, vai esfregar as suas mãos até ficar bem quente e vai começar a agradecer por tudo que você tem. E você não agradece no seu dia a dia, pelos seus olhos, pelos seus ouvidos que nesse momento estão permitindo você me ouvir, pela sua visão, pelas suas cordas vocais, pelos seus batimentos cardíacos, que você nem precisa se preocupar com isso, porque o todo, né, já fez isso certinho para você. Os seus pés,
que tanto te levam para tantos lugares, a sua inteligência. Você começa a agradecer e aumentar o seu volume, esfregando as suas mãos, olhando para o lado e agradecendo pela cama que você está dormindo, pelo travesseiro que você dorme, pelo teto que te abrigou a noite toda e te deu aquela noite de sono. Gente, isso é uma técnica que parece muito simples, mas que é poderosíssima. Por quê? Porque em 24 horas você já começa a receber coisas do universo. E já pode escrever aqui para mim nos comentários. Eu recebo para potencializar isso, porque vocês vão receber em 24 horas. E dormir com Névoa Gudar, Thay? É você dormir no estado de ser. E como que é dormir no estado de ser? É no momento que você realmente deita na sua cama e você já acabou todos os seus afazeres, você não tem mais nada para falar com ninguém, já deu boa noite a todas as pessoas e você vai realmente dormir. E é naquele momento que você vai fazer a visualização desse ser, que não é um desejo, que já vive essa realidade. Essa é a diferença. Vai para esse mundo, vive essa realidade e você vai ver ela no plano da matéria. Por quê? Porque o plano da matéria, ele está subordinado à sua mente. Aqui está o plano espiritual, aqui está o mental e aqui está o plano da matéria. Então, se o plano da matéria está subordinado à sua mente, ele vai ter que atender a sua mente. Isso é esse livro maravilhoso que eu tenho aqui. Gente, eu tenho milhões de livros, é muito livro. O Despertar da Consciência, de Névoa Gudar, que é um grande compêndio de todas as coletâneas que ele tem. Névoa Gudar foi uma pessoa que mais ensinou sobre manifestação da realidade, assim como outros, Joseph Murphy. Mas entendam, ele sempre dizia, durma no estado de ser. Mas não é um fingir, é simplesmente você dizer, agora eu vou entrar no meu eu real. E vai, e vivencia onde você mora, com quem você está falando, o que você está vivenciando. Quando você dorme nessa sensação do estado de ser, com certeza, o universo, a matéria vai subordinar-se à sua mente. Tá, mas eu não consigo ainda idealizar muito o meu estado de ser, eu só sei que eu quero prosperidade, como muitas pessoas, ok. Escolhe algo próspero, roupa, uma lingerie próspera, para você dormir, você sentir a prosperidade. E depois você me conta, se dormir com Névoa Gudar e acordar com o Dr. Joe Dispenza, traz ou não traz o sonho realizado? Bom, gente, eu desejo que vocês tenham curtido muito esse vídeo, que esse vídeo venha acrescentar muito na vida de vocês, porque o maior desejo, o intuito desse canal é que vocês consigam realizar todos os sonhos de vocês. Então eu desejo a todos excelentes realizações e se esse conteúdo fez sentido para você, já compartilha para você poder ser um canal de expansão. Desejo a todos um dia abençoados, excelentes realizações, excelentes manifestações. Tchau, tchau, galera!